Você já ouviu falar em texto tipo bizantino e texto tipo alexandrino? Você sabe o que isso significa? Há alguns dias eu fiz um vídeo falando sobre o processo de cópia dos manuscritos do Novo Testamento. Este processo de cópia se deu justamente pelo desejo dos primeiros cristãos em compartilhar os escritos sagrados com outros cristãos de outras localidades. Dessa forma, surge a proliferação de cópias que vão tomando conta do Mediterrâneo e além. Se você não assistiu, acesse o perfil e procure por Scriptorium. No entanto, essas proliferações de cópias se dão inicialmente de forma livre e com poucas regras, causando por isso variações no texto. A questão é que muitas dessas variações iriam ser copiadas em outros manuscritos e dessa forma entrar na tradição dos manuscritos bíblicos. De novo, insisto em repetir que variações textuais não é uma novidade para ninguém, muito menos um segredo. Longe disso, segundo o Dr. Daniel Wallace e até mesmo o Dr. Bart Ehrman, são mais de 400 mil variantes textuais encontrados no Novo Testamento. Contudo, isso se dá justamente pelo expressivo número de manuscritos disponíveis para comparar os seus textos. Lembra, são mais de 5.800 manuscritos gregos, somados aos mais de 10.000 manuscritos latinos e mais 9.300 manuscritos em línguas como siríaco, eslavo, etíope, armênico, mais as citações dos pais da igreja, fazendo dessa forma o Novo Testamento o documento com maior número de manuscritos antigos, sendo assim o mais confiável e autêntico de todo mundo. Portanto, quando um crítico textual coteja os textos do Novo Testamento, isso é, ele confronta, estabelece uma comparação entre os manuscritos, eles acabam descobrindo as variações textuais. E quando estudam essas variações, eles descobrem que elas têm padrões similares e dessa forma podem ser agrupadas entre si. É neste momento que surgem os 4 principais grupos de classificação. O texto tipo alexandrino, também chamado de texto neutro ou texto egípcio, e bem menos frequente chamado de texto minoritário. Há também o texto ocidental, o texto cesariano e o preferido de muitos, o texto tipo bizantino, também conhecido como texto majoritário, texto tradicional, texto eclesiástico, texto constantinopolitano e até texto sírio. Os títulos desses agrupamentos são baseados em teorias sobre a geografia e o desenvolvimento desses textos. E conforme as pesquisas avançam, eles acabam mudando e às vezes alguns agrupamentos ficam, de certa forma, desatualizados. Mas de qualquer forma, eu vou falar brevemente sobre cada um desses agrupamentos. Presta atenção. O agrupamento textual alexandrino carrega esse nome devido aos manuscritos que o representa terem sido encontrados no Egito. E Alexandria, para ser mais específico. Lá era o centro de estudos textuais e produção dos manuscritos desde muito antes do cristianismo. Foi o clima seco do Egito que preservou as cópias mais antigas do Novo Testamento registradas em papiros. O Códice Sinaítico e o Vaticano fazem parte desse agrupamento. Já o agrupamento textual ocidental está associado a locais como Gália, Itália e o norte da África, e tem poucos representantes gregos. O Novo Testamento foi traduzido logo no início do processo de transmissão para o latim, fazendo deste agrupamento mais influente nas regiões de língua latina e na Igreja Romana. De fato, este agrupamento contém muitas variações, e isso se dá justamente por conta de uma aparente tentativa de paráfrases por parte dos escribas. Paráfrase? Sim, fazer como Jerônimo fez com a Vulgata Latina, traduzindo pensamento por pensamento e não palavra por palavra. Este agrupamento ocidental, no entanto, tem um representante famoso, o Códice Bezae Cantabrigiensis. O terceiro agrupamento textual é chamado de cesariano e é o menos considerado pelos críticos textuais, mas ainda assim recebe muita consideração quando o tema é variação textual. A questão é que os manuscritos deste agrupamento compartilham de leituras únicas, mesmo que não de forma consistente. Apesar de levar o nome da cidade de Cesareia, não há evidência de que todos os manuscritos deste grupo são de lá. Ou seja, eles não estão ligados todos pela localização geográfica aqui.
Alguns manuscritos minúsculos, como a família 13, a família 1, fazem parte deste agrupamento. E o último agrupamento textual é o bizantino, e provavelmente esse nome é dado com base numa suposta conexão com o antigo Império Bizantino, que durou de meados de 300 até 1453 d.C. As leituras mais completas dessa tradição começam a surgir já no século III, e com o passar do tempo, as cópias destes manuscritos se tornam dominantes no Oriente e, consequentemente, na Igreja Ortodoxa. O texto de Erasmo de Roterdã, que foi nomeado como Textus Receptus, é baseado nas traduções deste agrupamento. Apesar destes agrupamentos serem de fato testemunhas importantes que comprovam a existência e o reconhecimento de diferentes fluxos textuais, isso já não era uma surpresa, pois desde a época dos pais da Igreja é possível notar que eles já reconheciam diferenças entre os manuscritos que eles tinham disponíveis na sua época. Ou seja, os comentários dos pais da Igreja sobre variantes textuais demonstram o início do que nós conhecemos hoje como crítica textual. Irineu, pai da Igreja do segundo século, declarou sua preferência por uma leitura particular de um verso em Apocalipse. Orígenes, no terceiro século, ao produzir os seus comentários, demonstrou conhecer algumas variantes textuais nos manuscritos que ele teve acesso. E não poderia faltar Jerônimo, estudioso bíblico cristão dos séculos 4 e 5 d.C. e tradutor da Vulgata Latina, que demonstrou preferir manuscritos mais antigos aos mais novos, alegando que as divergências textuais se davam por causa de algumas práticas dos escribas. Enfim, apesar de parecer simples esses agrupamentos, não é nada simples categorizá-los, tanto que muitos críticos textuais ainda divergem sobre a família textual a que um texto pertence. A questão é que conhecer esse assunto ajuda a ter uma visão tanto dos desafios que é estudar o Novo Testamento, quanto como esse estudo deve ser feito. E eu espero ter te ajudado a compreender ao menos um pouco sobre esse assunto. No próximo vídeo, falaremos sobre texto recebido e o texto crítico. Não perca! Se deseja acessar as fontes da minha pesquisa, acesse aí teologiando.com.br/blog e procure pelo post com o script deste vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.